Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sou Mariane Martins, do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje vou trazer mais um estudo do nosso livro Mentes e Manias, da doutora Ana Beatriz Barbosa. Eu vou compartilhar aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. Deixa eu botar aqui para a gente. Estou compartilhando. Ok, tudo certinho aqui. Então, gente, hoje é a nossa oitava aula do nosso livro Mentes e Manias, que fala sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Esse livro é parte de uma série de livros sobre a mente humana, escrito pela doutora psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, e a gente está na nossa oitava aula sobre esse livro. Recapitulando aqui, nessa aula de hoje a gente vai tratar vai tratar dois capítulos desse livro, e na próxima de dezembro a gente vai tratar os últimos dois capítulos que fecham esse estudo. Mas se vocês toparem o convite, a gente vai ter um novo estudo também da doutora Ana Beatriz Barbosa, começando no próximo ano. Então, temos boas notícias aí para o próximo ano também. Tá? Então, hoje a nossa penúltima aula, a gente vai estar vendo esses dois capítulos. Vou dar início aqui a ela, tá, gente? Deixa eu botar o meu quadrinho aqui mais para cima, para não atrapalhar. Então, o primeiro capítulo de hoje vai falar um pouquinho sobre as pequenas manias nossas de cada dia. E eu já entro nesse capítulo dando destaque ao trecho que antecede o mesmo, que fala exatamente o que está descrito aqui, que fala o seguinte: todos nós temos pequenos hábitos excêntricos e inofensivos que não chegam a nos paralisar. Enxergarmos em nós mesmos também nos ajuda a ter um pouco mais de compreensão com quem realmente sofre de toque. Então, aqui, pessoal, essa introdução, ela é literalmente um exercício de empatia. Quando a gente se coloca no lugar de pessoas que também têm hábitos excêntricos, também têm comportamentos aparentemente sem explicação, a gente consegue se solidarizar mais com a pessoa que de fato apresenta o transtorno obsessivo compulsivo. Então, esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, é muito importante. E é também muito importante a gente diferenciar essas pequenas manias que não chegam a nos paralisar, que não causam um sofrimento intenso e profundo, com o toque que efetivamente causa essas duas consequências ali sinalizadas pelo sofrimento e por atrapalhar diversos aspectos da nossa vida. E aí, para a gente ter essa ilustração, quando a gente fala pequenas manias, rituais do dia a dia, a gente entra logo no tema superstição, né? As superstições, muitas vezes, são essas pequenas manias que são institucionalizadas e são até mesmo propagadas pela cultura. Eu trago alguns exemplos aqui, tem infinitos, tá, gente? Mas eu trago esses quatro aqui que acho que são muito comuns, né? Por que batemos 3 vezes na madeira? Ah, quero afastar alguma coisa. Bate 3 vezes na madeira, não quero que isso aconteça, não. Ou um gato preto, pobre do gato, né? Existem tantos mitos sobre o pobre do gatinho. Enfim, eu amo animais, então eu sou suspeito. Mas falando aqui de superstição, aquela coisa, né? Ah, mas o gato preto vai trazer azar, quebrar o espelho, 7 anos de azar. Ah, não posso passar embaixo da escada. São coisas pequenas que muitas, na maioria das vezes, não causam sofrimento intenso. São muitas coisas propagadas pela cultura, né? Que você sempre ouve falar, que dá azar, tem que bater na madeira, aquela coisa toda, e que muitas vezes a gente repete esse comportamento mesmo sem entender por quê, porque está tão inserido no nosso contexto que a gente acaba fazendo por repetição. E aí entra o que eu sinalizei logo no início, mas calme e atenção, tá, gente? Essas pequenas manias e superstições, elas não causam essas mesmas sensações do toque, porque no toque, esses rituais e obsessões, eles estão fora de controle e causando prejuízos dos mais diferentes tipos. Então, uma coisa não equivale à outra, tá? Então, é sempre bom destacar. Outra coisa que é muito importante e que a doutora Ana Beatriz destaca muito nesse capítulo do livro é que existem uma série de exemplos em filmes, séries, desenhos e até mesmo em artistas, pessoas famosas
que apresentam o toque e que tornam isso muito importante, porque ajuda a popularizar a doença, ajudam as pessoas a ver, se colocar no papel de espectador e ver que aquela sensação, aquele pensamento, aquele comportamento que ela sente dentro de si, elas são muito comuns, que tem outras pessoas que apresentam, que aquilo é passível de ser entendido, é passível de procurar ajuda, então é muito importante para popularizar a doença. Aqui, tá, gente? Eu fiz uma versão reduzida, porque muitos e muitos exemplos são citados, que eu achei particularmente interessante, justamente por isso. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, né, muitas vezes, então isso é trazido das mais diferentes formas na mídia mesmo. Mas, assim, eu acabei resumindo um pouquinho aqui, porque realmente são muitos exemplos, e, enfim, com aspectos, inclusive, mais detalhados de cada caso. No que eu reforço, fazer primeiro o reforço disso hoje, mas já fiz em outras aulas e possivelmente vou fazer de novo no próximo capítulo, que é essencial. Assim, a aula daqui ela é feita para a gente tentar trazer alguns pontos, para tentar ter essa troca, ouvir vocês também. Isso não substitui a leitura completa do livro, porque ela vai muito mais profundo e traz muito mais exemplos aqui nesse caso. Então, enfim, focando aqui, tá? A gente traz alguns exemplos de desenhos mesmo, filmes, séries, que eu trouxe aqui para ilustrar o tio Patinhas, né? Que contava e recontava e checava a sua fortuna repetidas vezes. A Branca de Neve, que estava perdida, exausta, andando pela floresta, acha os 7 anões, e ao invés de descansar, de dormir, quando ela encontra aquele lugar, ela quer limpar a casa e deixar tudo perfeitamente limpo e organizado naquela casa que ela encontrou para se abrigar. Um outro exemplo é esse seriado, é uma série chamada Monk, um detetive diferente, e ele é um detetive que apresenta as mais variadas manias, rituais, aqui na própria imagem diz organização e simetria, mas tem outros, de não encostar em maçaneta, apertar o elevador com o cotovelo para evitar qualquer tipo de contaminação e várias outras. Então, ele apresenta, de fato, vários e vários comportamentos que são recorrentes no transtorno obsessivo compulsivo. De casos reais, tá, gente? A gente trouxe 3, tem muitos outros no livro. E a gente fala aqui da atriz e modelo Megan Fox, que é uma atriz norte-americana, que já declarou ter pavor de contaminação e evitar uma série de situações por causa disso. No livro é até dado como exemplo, tipo, que ela não gosta de comer em restaurante, porque imagina quantas vezes aquele talher, aquele garfo, aquela faca entrou em contato com a bactéria de diferentes, com a boca de diferentes pessoas que têm uma série de bactérias, né? Aqui o jogador David Beckham, um jogador de futebol inglês, e ele já declarou ter mania de simetria e itens impares. Aí no livro ele traz exemplo, né? Quando ele vai botar latas na geladeira, tem que ser alinhadas, organizadas de uma determinada forma e tem que ser em número par. Se for número ímpar, ele retira uma lata de modo que o número se torne par. Então, um outro exemplo é o da atriz e produtora Charlize Theron, que ela tem dificuldade de dormir com o armário bagunçado. Então, é uma coisa que atrapalha o sono. Ela deita e se pergunta se tem alguma coisa fora do lugar. Não suporta aquela ideia, vamos esconder a bagunça e botar dentro do armário. Não, isso é inaceitável e atrapalha, inclusive, ela a descansar e a ter um sono. Então, aqui, mais uma vez, tá, gente? Exemplos popularizados em casos reais e em casos ilustrados ali na teledramaturgia, em desenhos, em séries. E aqui a gente vê, sendo a doença uma coisa muito presente e muito mais comum do que, enfim, a gente imagina, né? Esse capítulo é mais curtinho aqui em aula, tá, pessoal? Mas é porque, como eu disse, são muitos outros casos, mas indo mesmo nessa vertente. E aí a gente entra nesse outro capítulo que eu acho que eu gostaria de dar um destaque, porque é um capítulo que fala sobre tratamento. Isso é muito importante, tá, gente? Porque a gente já falou ao longo do livro como é que o transtorno se apresenta, o que ele causa, como é que ele funciona, o que muitas vezes é confundido com ele, aquela história do ser, parecer. Enfim, a gente já viu quando começa lá na infância e tudo que isso causa nas relações profissionais, afetivas, mas agora a gente entra na parte que, particularmente, é a parte que eu mais gosto, porque é a parte que fala que é possível ter esperança,
que tem como tratar, que tem como ser mais leve. Então, em particular, essa reta final, que começa com esse capítulo de hoje, e com o próximo, que é o primeiro do estudo de dezembro, ele vai entrar mais no pormenor do tratamento. Vai falar de medicamentos, técnicas diversas que podem ajudar no transtorno e que são uma grande mensagem de esperança, porque, como diz aqui nesse trecho, se há toque, há sofrimento. Caso contrário, não seria toque. Por isso, podemos afirmar que todo indivíduo com toque deve ser tratado. Todo mundo pode e merece ser mais feliz. Então, essa mensagem do tratamento é uma grande mensagem de esperança. Por isso que me toca particularmente muito, porque traz essa conclusão de fato, que pode estar difícil hoje, mas pode e vai ser melhor, sabe? E aí, ela começa esse capítulo fazendo uma analogia do poema de Fernando Pessoa, e aí pega um trechinho que fala o seguinte: todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. É um poema chamado Todas as Cartas de Amor de Fernando Pessoa, e a gente, no início, né, quando eu li, eu falei, tá, mas o que isso tem a ver com toque? E aí ela dá a dica, né, de substituir cartas de amor e ridículas por isso daqui. Analogia do toque. Todas as pessoas com toque são sofridas. Não seriam pessoas com toque se não fossem sofridas. E aí, gente, a gente entra nessas duas reflexões. Todo indivíduo com toque deve ser tratado, como a gente acabou de falar no slide anterior. Então, a gente precisa buscar ajuda e ter certeza que a gente não está sozinho. E todo indivíduo com toque não só deve, como ele merece ser tratado, porque é sim possível viver uma vida em que a dor e o sofrimento sejam exceções e não regras. A gente passa por dores, sofrimentos, a gente está aqui numa jornada reencarnatória que traz muitos aprendizados, muitos desafios a serem superados, mas a gente não pode se acostumar com a dor e com o sofrimento. A gente precisa entender que vão acontecer momentos assim, mas que esses momentos não precisam virar regra, sabe? E aí, esse capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre esse tratamento do toque e ele dá uma pincelada falando nesse time que joga junto, né? Porque tem dois lados. O primeiro é a medicação. E a doutora Ana Beatriz traz uma abordagem que eu achei muito interessante, que ela, como médica, né, com conhecimento de causa muito grande, ela disse que é muito comum desculpa, deixa eu só falar da outra parte, me confundi aqui na entrada, tá, gente? Tratamento, time que joga junto porque tem um lado da medicação e um lado da terapia cognitivo-comportamental. E agora sim, falando da medicação primeiramente, a doutora Ana Beatriz fala um pouquinho sobre muito comum reações iniciais ao remédio, que ela se questiona, né? Por que tanto medo de remédio? E ela fala que existem muitas reações que são comuns, que são naturais, porém que não são saudáveis, que não são inteligentes, que são reações extremistas. Aquela reação que, não, como assim? Eu vou tomar remédio, eu não vou tomar de jeito nenhum, eu vou me viciar, não, você está me ofendendo, como assim? E uma outra reação que acho que você vai ter uma fórmula mágica, né? Que vai tomar um medicamento e vai sair perfeito, vai sair curado. Então, que essas reações, elas são muito ambíguas, elas são muito contraditórias e elas são muito extremadas. Então, assim, que na verdade não tem por que ter medo do remédio, que a reação mais adequada é você ter um interesse em entender e saber qual é o seu papel para que junto com o remédio você consiga o efeito desejado. E no outro lado desse time que joga junto, como eu falei aqui, tem a terapia cognitivo-comportamental, que é muito importante, mas eu vou deixar com gostinho de quero mais, porque é ela que é meu segundo capítulo favorito, porque o primeiro e o segundo, como eu disse, são esses dois que falam do tratamento, mas ainda vai ser o primeiro do mês que vem, então eu espero que isso deixe vocês aí com vontade de assistir a nossa última aula. Hoje o foco vai ser na parte da medicação e ela fala alguns aspectos iniciais sobre a questão do remédio, né? O remédio ele não vai trazer uma fórmula mágica e definitiva, mas ele vai proporcionar um ganho de qualidade de vida. Por quê?
Porque ele não vai fazer milagre, dado que o paciente tem que ser uma figura ativa no seu processo de cura, mas ele vai auxiliar esse processo, porque muitas vezes aquele paciente já está atingindo um patamar em que não é possível sozinho, e isso não é vergonha, não é detrimento para ninguém, isso é normal. Quando a gente tem um problema de saúde, a gente precisa e deve buscar ajuda. Então, esse remédio ele vai auxiliar o paciente a que consiga fazer também o seu próprio esforço, a sua própria participação ativa nesse processo de cura. Outro aspecto que ela destaca do remédio é que eles demandam acompanhamento médico que tem um conhecimento técnico sobre as dosagens adequadas a cada caso. E aí ela traz um ponto muito interessante, né? Muitas pessoas alegam que têm medo de se viciar. Só que o remédio, quando ele é acompanhado, quando ele é indicado por um médico especialista, ele tem muito menos risco de viciar do que várias outras substâncias que a gente faz uso cotidiano. A gente fala, né? A gente, mas bebe socialmente. Quantas vezes a bebida não vicia, gente? Aquele remedinho leve indicado por um conhecido que não tem nenhum conhecimento técnico sobre o assunto, nenhum conhecimento sobre o seu caso, mas fala, toma isso daqui. Isso muitas vezes causa muito mais dependência do que um tratamento acompanhado e adequado à situação daquele paciente. E o terceiro aspecto que ela ressalta é que muitas vezes esse medo que ela tem, essa rejeição que as pessoas têm, tem a ver com desconhecimento, que é um desafio mesmo do ramo científico de tornar esse tema mais acessível. Como eu falei agora há pouco no capítulo anterior, popularizar a doença é uma dessas formas, falar com um linguajar menos técnico e mais claro para que as pessoas possam entender o que aquilo significa é uma outra alternativa, dentre tantas outras, mas muitas vezes essa rejeição vem do medo e esse medo vem do não conhecer como é que aquilo funciona. Então, é um grande desafio para o ramo científico popularizar esse conhecimento para o grande público, tá, gente? E aí, a doutora fala. Desculpa, tá, gente? Jogando golinho d'água. Ela fala que esse capítulo em particular, eu acho que até agora é o maior capítulo, tá, do livro. E ela fala que ela preferiu fazer uma abordagem diferente para ele. Por quê? Porque ela, na experiência clínica dela, viu que existem muitas perguntas que são comuns em diferentes tipos de pacientes, com diferentes graus de escolaridade, em diferentes regiões do país, diferentes gêneros, faixa etária, existem perguntas que são muito comuns. Então, ela traz, na verdade, ela traz ao todo 20 perguntas, aqui a gente traz 9, se eu não me engano. O que reforça agora meu segundo lembrete da importância de ler um livro como um todo, mas a gente traz aqui algumas perguntas e respostas de um modo mais resumido, para que a gente possa também ter acesso a alguma dessas perguntas e respostas que são tão frequentes e tão importantes no próprio entendimento de como é que funciona o transtorno e o tratamento, também no sentido de popularizar o tratamento e a importância dessa busca por ajuda, tá? E aqui tá com muito mais texto do que eu costumo trazer, mas eu peço essa compreensão de vocês, porque como são respostas técnicas, fica difícil reproduzir com a exatidão, né, demonstrada no livro, se não tiver um pouquinho mais de conteúdo escrito, tá? Mas eu peço desculpa por isso. Primeira pergunta que a gente traz aqui do livro é: quais são os remédios utilizados no tratamento do toque? Em geral, antidepressivos em função da incapacitação produzida pelos rituais. Importante destacar que cada caso é um caso. Então, a doutora fala que é comum que os antidepressivos sejam utilizados no tratamento do toque, mas que não existe fórmula mágica, que não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Por isso, nunca, em hipótese alguma, é indicado fazer automedicação. É necessário procurar ajuda médica especializada. E isso é reforçado, tá, gente? Pelas perguntas que vêm na sequência. A próxima é: existe diferença no tratamento de casos graves? Sim, o que reforça ainda mais a necessidade de buscar ajuda médica especializada, porque a depender do caso pode ter terapias combinadas, medicações combinadas, dosagens diferentes, abordagens terapêuticas diferentes, então é muito importante ter esse acompanhamento médico. Dando sequência aqui, mais uma vez, tá, gente? A ajuda médica aqui necessária
Todos os antidepressivos são eficazes para tratar o toque? Não. Alguns antidepressivos usados para tratar depressão não têm efeito sobre sintomas de toque. Então, não é chegar, procurar no Google e ver um antidepressivo e falar, pronto, então é só tomar isso que a minha vida está resolvida. Não é assim que funciona. As coisas não funcionam exatamente iguais em tipos de transtorno diferentes, então existem medicações específicas adequadas ao toque, ao caso daquele paciente que está sendo tratado. Próxima pergunta: como esses remédios podem ajudar os portadores de toque? Embora o tema ainda não seja suficientemente claro no ramo científico, não existe todas as perguntas esclarecidas, qual é a origem exata, qual é o tratamento exato, não existe respostas 100% claras sobre todas as perguntas, mas fato é que há estudos científicos que apontam que o efeito desses remédios para tratamento do toque atuam sobre o neurotransmissor serotonina. Dando sequência aqui, essas medicações apresentam efeitos colaterais? Sim, elas podem apresentar efeitos colaterais, o que mais uma vez reforça, vocês vão me ver falando isso milhões de vezes, o livro também destaca isso, sabe por quê, gente? Porque é verdade, porque é muito importante o diálogo entre o médico e o paciente na construção do tratamento, porque às vezes um efeito colateral que está trazendo grande impacto, ele pode ser ajustado de uma forma pequena, com uma posologia, uma dosagem diferente, com uma mudança no horário daquela medicação. Às vezes, pequenos ajustes resolvem o problema. Então, é importante ser claro, confiar naquele médico e ser claro sobre os efeitos que você está sentindo. Próxima pergunta aqui: as medicações só devem ser usadas em fase de estresse quando os sintomas ficam muito mais intensos? Não, pessoal, não. As medicações para o toque, elas precisam ser usadas de forma contínua, diária, regular. Por quê? Para que os níveis sanguíneos daquelas substâncias que estão sendo ali ingeridas, eles se mantenham constantes, para que esses níveis se mantenham constantes no nosso sangue. Então, não é algo pontual, é uma medicação de uso contínuo que precisa de tratamento regular, tá, pessoal? Aqui a gente vai entrar, acho que nas últimas 3 perguntas, tá, se eu não me engano, que falam, não sei se são 3, deixa eu ver, são 3. As últimas 3 perguntas, tá, que vão falar para gente que tipo de especialista deve ser procurado para tratar o toque. Procure sempre um psiquiatra que tenha familiaridade, que tenha alguma relação, alguma familiaridade mesmo com o quadro clínico do toque, que tenha grande experiência em seu tratamento. Isso é importante porque ele vai ter mais experiência mesmo para tratar cada caso, as nuances que existem em cada paciente. E se você tiver dúvida, procure ajuda, procure informações específicas em hospitais universitários, em associações de portadores e familiares de pessoas com toque, para que se consiga achar o especialista, o psiquiatra mais indicado para o tratamento. Próxima pergunta: tomar remédio para controlar pensamentos e ações não representa uma espécie de fracasso pessoal? Não, pessoal, nunca, de jeito nenhum, isso é um fracasso pessoal. Por quê? É só a gente pensar em doenças clássicas que a gente vê o tempo todo. A gente traz o exemplo aqui de um livro. Pessoas diabéticas, pessoas hipertensas precisam fazer uso de medicamento de uso contínuo para tratar seus problemas de saúde. O mesmo acontece com pessoas com toque que precisam do tratamento adequado para viver com mais qualidade, para ter mais paz, para ter mais felicidade. Então, isso não é um fracasso pessoal, isso é um ato de inteligência, de coragem, de busca pela paz e pela felicidade. E aí, gente, para a gente fechar aqui essa sequência de perguntas, mais uma vez, tem mais no livro, tá? Mas que a gente trouxe aqui para apresentação. Eu queria fechar com essa pergunta, porque, mais uma vez, ela é muito importante. Ela fala: é possível ter esperança? Com certeza, com a mais absoluta certeza. A combinação entre medicamentos e terapia, ela tem conseguido fazer com que a maioria dos pacientes com toque funcione bem no trabalho, na vida afetiva, na vida social. Além disso, a ciência está em constante evolução. Existem estudos, pesquisas que estão avançando.
encontrando outros tratamentos para o toque e dando ainda mais esperança para que essa vida possa ser muito melhor para os pacientes, familiares e pessoas ao redor daquele que apresenta o transtorno obsessivo compulsivo, principalmente para o próprio paciente. E aí, gente, eu vou trazer uma mensagem final que não está propriamente no livro, mas lembrando que isso daqui é um grupo espírita, então eu trago aqui uma reflexão que é algo que eu genuinamente acredito, que foi falado lá por Allan Kardec, na época, na Revista Espírita, tá? Em 1859. É conhecido o preceito: ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que, de nossa parte, façamos aquilo que é necessário. Então, pessoal, a mensagem de hoje é: não desista de você, sabe? Você pode, você merece, você vai ser feliz. A vida pode ser bem mais leve. A gente não está sozinho. Tem muita gente ao nosso redor que nos ama, que se preocupa, que quer nos ajudar. E isso envolve a espiritualidade amiga, a espiritualidade de luz, que está sempre ao nosso redor, torcendo, amparando, vibrando por cada um de nós. Então, quando a gente fala ajuda-te que o céu te ajudará, a gente está falando também que tem uma legião de espíritos de luz ao nosso redor que nos apoiam sempre e que precisam apenas que a gente faça a nossa parte para que eles consigam nos ajudar ainda mais nesse processo de autocura, em que a nossa participação com a ajuda médica, ajuda terapêutica, ajuda medicamentosa, ajuda espiritual e a nossa própria ajuda, a nossa própria crença em nós mesmos, o nosso próprio comprometimento com o processo de cura, isso tudo unido diz pra gente que vai dar certo, vai ser melhor, vai ser mais leve. Então se abra para buscar ajuda, busque a sua felicidade, busque a sua paz e lembra sempre, você não está sozinho. Tá bom? É com essa mensagem que eu gostaria de encerrar a aula de hoje. Espero encontrar vocês na nossa última aula em dezembro, no mês que vem. E quero agradecer por terem estado até aqui, deixando mais uma vez o convite para que comentem, tragam suas considerações, dúvidas, comentários, esclarecimentos. Não só eu também, com certeza, mas todo o grupo de estudos Espíritas Saint-Germain está à disposição para essa troca. Tá bom? Um grande beijo a todos, uma boa noite.